Senhor para os irmãos, bom dia. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical online e estamos aqui do Centro Evangelístico Internacional em Caraí para ministrar essa aula. A lição de hoje, ela vai nos trazer mais uma das promessas do Senhor. Fala sobre as promessas de Deus para a igreja. Mas eu gostaria que desde já os irmãos deixassem assim bem à mão a sua Bíblia, né, a sua revista também. Se você porventura não tem a sua revista ainda, você pode obter aqui no Centro Evangelístico, que é gratuito. Basta você se inscrever numa das classes da Escola Bíblica Dominical e você vai ganhar gratuitamente uma revista desse trimestre. E esse trimestre nós estamos iniciando aí um quarto trimestre de 2024, onde as lições bíblicas elas vão nos falar sobre as promessas de Deus. E basicamente vai nos falar o quê? Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Então são lições muito interessantes, lições muito importantes, que vai trazer aos nossos corações, à nossa mente, à nossa vida cristã, um conhecimento bem contemporâneo, e que nós possamos assim aprender com a palavra de Deus. Então eu peço que você desde já abra sua revista aí na lição de número 3. Vamos estar orando agora e pedir a direção de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na Tua presença, porque sabemos que sem a presença do Teu Espírito Santo, Pai, nada nós podemos fazer. Por isso nos orienta, nos conduz, nos dá direção, entendimento, sabedoria, Pai, para que possamos cada vez mais ser ministrado, Pai, e ter discernimento de tudo aquilo que Tu quer falar conosco, que possamos aprender a trilhar os caminhos bons e agradáveis, caminhos da Tua palavra, caminhos que nos ensinam e que nos dão a direção correta, para que nunca venhamos errar contra Ti, Pai. Obrigado, porque até aqui, Pai, Tu tem derramado Sua graça sobre as nossas vidas. Abençoa, Pai, todos aqueles que estão nos acompanhando. Dá entendimento, dá sabedoria, ajuda-os, porque cada vez mais, Pai, nós precisamos ter entendimento para trilhar esse caminho bom e agradável que é a Tua palavra. É o que nós te pedimos nessa manhã, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Bem, então, como já falamos aqui, a lição é de número 3 e tem como título As Promessas de Deus para a Igreja. Olha só que tema maravilhoso. Então, como nós falamos anteriormente, na aula anterior, na segunda ou primeira aula, se não me engano, falamos sobre essas promessas de Deus. Tem muitas promessas que elas são direcionadas, como a lição número 2 direcionava para o povo de Israel, direcionava para o povo que ali foi escolhido por Deus, aquelas promessas. E agora nós vamos falar também de uma outra direção, de um outro entendimento, de uma outra promessa de Deus que é direcionada para a igreja, é específica para a igreja, mas ao mesmo tempo fala conosco também. Então, o texto áureo, ele vai nos dizer assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso está lá no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 18. Esse texto de ouro, como a gente costuma falar aqui, ele vai nos falar o quê? Que o Senhor faz algumas afirmações aqui nesse texto, nesses versículos, ou neste versículo. Aqui primeiro ele fala que a igreja é dele, ela é minha. E depois, em segundo, ele fala assim, ele garante que ela é edificada por ele, e ele diz, eu edificarei a minha igreja. E em terceiro lugar ele fala assim, ele garante, Deus garante que ela está edificada sobre um fundamento sólido, que fundamentalmente, esse fundamento como é que se diz? É esse fundamento que é a resposta que ele dá a Pedro
tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então a igreja está edificada em Cristo, Filho de Deus vivo. E por fim, ele faz uma grande promessa para a igreja: as portas do inferno não prevalecerão. Ele fala assim: as portas do inferno não prevalecerão, não vão prevalecer, em algumas traduções, contra ela. Então o Senhor faz pelo menos 4 afirmações nesse texto áureo, que são magníficos e que para nós compreendermos o verdadeiro Senhor para a igreja. Então, irmãos, veja só que a palavra, a vida cristã, as palavras da Bíblia, todas elas são respaldadas em algo que testifica, para a nossa vida o que está escrito. Então, todas essas palavras são promessas, são coisas que Deus traz à vida, não só do cristão, mas para a igreja. Aqui, como hoje, nós estamos falando exclusivamente para as promessas da igreja. Então, é o próprio Deus que fala sobre isso. A verdade prática, ela diz assim: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Bem, aqui também essa verdade que nós devemos praticar, ela está nos ensinando aqui que é importante entender que as promessas de Deus para a igreja é porque ela é a agência do reino de Deus na terra, e Deus quer que ela tanto se relacione com ele, como também se envolva com o reino e representante aqui nesta terra. E por isso que temos como igreja as promessas de Deus. Então, o que essa verdade prática ela também já nos exorta aqui de uma certa forma é que nós precisamos entender que verdadeiramente as portas do inferno não vão prevalecer diante da igreja do Senhor. Por isso, essa promessa ela é gloriosa, ela é fundamental, ela nos dá entendimento que estamos respaldados em algo sólido, que não vai nos deixar ser abatidos. Bem, a leitura bíblica em classe encontra-se em 4 livros da Bíblia. Esses 4 livros são Mateus 28, do versículo 18 até o 20. E depois Marcos 16, do versículo 15 até o 18. E logo após, Atos, do capítulo 1, do versículo 6 até o 8. Você vai acompanhando na sua revista aí. Mateus 28, ele vai falar assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora, livro de Atos, capítulo 1, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel?
E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja que esses 3 textos aqui, todos eles mostram algo que é culminante e que faz com que o tema, o título da nossa lição venha a se cumprir aqui. Por exemplo, no texto de Mateus, no versículo 20, ele fala assim, ó, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias. Essa é a promessa. Eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Olha, isso é uma promessa de Deus, né? Jesus falava isso. E depois, em Marcos 16, versículo 16, também diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, há um condicional aqui, né? Um condicional, mas é uma promessa. Quem crer, eu prometo a vocês que quem crer e for batizado será salvo. É uma promessa, né? Condicionante, mas é uma promessa. E em Atos, capítulo 1, no versículo 8, também ele fala assim, ó, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, ele já fala, já é outra promessa aqui, né? Mas recebereis o quê? A virtude do Espírito Santo. Então, recebereis. Então, já é uma promessa também que se nós verdadeiramente, né? Ali como era para aquele povo, para a igreja em si, né? Eles iam receber, como aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos, que foram batizados muitas pessoas naquele período. Mas antes de fazer a promessa, Jesus deixa claro que para a igreja, explícito para a igreja, a sua missão, o que Jesus está deixando claro que é a promessa e por causa da missão da igreja. Então, a promessa é por causa da missão da igreja. Todas as promessas de Deus para a igreja são para capacitar a igreja para cumprir a sua missão e, ao cumprir, desfrutar das promessas. Então, que maravilha aqui que esses textos já nos mostram aqui, e através do comentário a gente tem certeza disso aqui, que Jesus, então, ele tem uma missão, ele dá essa missão à igreja, né, para que então as promessas venham se cumprir. Isso é fundamental na vida da igreja, na sua vida cristã. Bem, a palavra-chave de hoje não poderia ser outra senão igreja. E aqui então agora nós vamos à introdução. A introdução nos diz assim: nesta lição nos aprofundaremos nas promessas de Cristo, específicas para a igreja, foi aquilo que nós falamos no início, específicas para a igreja. Como pentecostais, precisamos, portanto, viver de maneira digna do Evangelho, transmitindo e sendo exemplo de testemunha da ação transformadora de Cristo, usufruindo suas dádivas, confirmando a nossa pregação pelo poder do Espírito Santo. Sabemos que, como com o passar dos anos, ao longo da caminhada cristã, muitos tendem a deixar o fervor da busca espiritual e se esvanecer. Vamos buscar em primeiro amor e as primeiras obras. Então, aqui nessa introdução já, ele deixa claro também, o escritor da revista, nós estamos aqui só para comentar um pouco, mas ela foi escrita por um escritor renovado aqui, que é o pastor Samuel, se eu não me engano. Então, o que importa aqui
é que nos mostra que verdadeiramente nós temos uma missão, né? Nós temos algo que Deus, ele direciona a igreja, ele faz com que a igreja possa ver a transformação, né, de vidas através do que? Da pregação do evangelho, através do testemunho de vidas, através de várias atitudes do homem e da mulher de Deus, do servo do Senhor, da igreja em si, com o testemunho grandioso que confirma então que através da pregação, através desses testemunhos, nós possamos assim receber do Senhor essas promessas, mas automaticamente também, exercendo e entendendo essa missão, nós seremos abençoados, ou seja, as promessas virão sobre as nossas vidas. É claro que ele fala aqui também que com o passar dos anos, a vida cristã parece que vai se esvanecendo, vai se esfriando, mas nós temos que entender que não precisamos, não é a palavra certa, mas não dependemos de um esfriamento para que nós podemos nos avivar mais. Não, precisamos entender que cada vez mais nós precisamos estar sempre firme nas promessas do Senhor, firme na palavra do Senhor, buscando cada vez mais para que isso não venha nos abater e nos deixar no meio do caminho, né? Porque há uma tendência natural, o mundo tenta nos abater, o mundo tenta nos fazer parar, o mundo tenta abafar o que a palavra traz como vida, né? E isso aí não faz parte daquilo que Deus deixou para nossas vidas, o que a Bíblia nos fala. Então isso é importante. A Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. Então isso é muito importante a gente entender essas três pessoas aqui, que é uma só, né? Idealizada pelo Pai, ou seja, por Deus, edificada por Jesus, né? Foi edificada ali, foi construída por Jesus e guiada hoje pelo Espírito Santo de Deus. Então isso é fundamental que nós tenhamos bem claro na nossa vida cristã, nessa nossa caminhada. Porque a igreja é a agência propagadora do Evangelho de Jesus. Então olha aí a igreja aparecendo, é a propagadora do Evangelho de Jesus. E a natureza das promessas divinas feitas à igreja. Então tudo isso aí é vamos dizer assim, algo que traz à nossa vida cristã a realização e o entendimento do que é ser igreja do Senhor, de como é a igreja do Senhor. Bom, o tópico 1, ele vai nos falar assim, a natureza da promessa de Deus para a igreja. É claro que a gente precisa entender primeiramente aqui, o que é natureza? É a essência, né? A natureza fala daquilo que nós verdadeiramente somos. Então, é preciso a gente entender determinadas palavras, né, para poder entender o fundamento daquela palavra no sentido direto do que ela quer falar conosco. Então, que é a natureza? É a essência, é o fundamento, é o fundamental, é o principal, né? Que fala que verdadeiramente de quem somos. Então, quando nós aceitamos a Jesus, há uma mudança de vida. Então agora nós temos o quê? Uma nova natureza. Nós nascemos de novo. A natureza agora nós nascemos em Cristo. E agora então nós começamos a dar testemunho, nós começamos a nossa mudança de vida, a nossa mudança de caráter, a nossa mudança de essência, a nossa mudança com nossos atos, nossas atitudes, tudo isso agora nós temos uma nova natureza. Então essa é a nossa essência, é isso que nós vamos propagar para aqueles que porventura venham olhar para nós, e aí a igreja tem esse papel de propagar como é essa igreja, que testemunho dá essa igreja, como é essa igreja. Então essas são as promessas de Deus que fazem parte
da vida cristã e da vida da igreja. O item 1 do tópico 1, ele diz assim, ó, as promessas de sinais sobrenaturais. As promessas de sinais sobrenaturais. Acompanhe na sua revista aí. Diz assim, ó, lá no livro de Marcos 28, 18 a 20, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para seus discípulos. Nessa comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensinai ou ensine e batizai ou batize. Né? Então são 3 pontos fundamentais que resumem essa tarefa da igreja: ide, ensinai e batizai. Então isso aí nos mostra que verdadeiramente, se nós olharmos a vida de Jesus, o que ele fazia era isso. Ele veio ao mundo para quê? Para cumprir exatamente a promessa que nós estudamos na lição passada, que no Antigo Testamento já apontava para Cristo, e agora vem Cristo, e Cristo agora ele executa aquilo que o Pai determinou para ele, que o Pai fundamentou na vida dele. Então ide, Jesus veio, e ele o quê? Ensinou e batizou. Porque após a pessoa entender esses passos da vida cristã, aí é que nós viemos a entender que é necessário nós termos esses 3 pontos, esses três sentimentos, essas 3 atitudes, né, para conhecer o verdadeiro evangelho. Sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação. Então foi isso exatamente que Jesus veio e fez. Ele veio, ele falou da sua palavra, ele proclamou a mensagem, e a mensagem ela veio logo impactando aqueles que o seguiam, aqueles que estavam com ele, o quê? Uma mensagem o quê? De arrependimento. Então ele fazia com que fosse gerado naquelas vidas que estavam ali acompanhando, buscando entender, escutando a Jesus, o quê? O arrependimento. Ou seja, do que eles faziam de errado, do que na vida que eles estavam anteriormente, aí era gerado um arrependimento, ou seja, um reconhecimento dos seus pecados, seus erros, as suas falhas, e aí como vem logo após o quê? A salvação, porque eles entenderam a mensagem de arrependimento. Então, se arrependeram. Isso aconteceu na minha vida, acontece na nossa vida. Quando você aceitou o Evangelho, hoje você está aqui escutando essa aula da Escola Bíblica Dominical, justamente para testificar aquilo que já vem acontecendo na sua vida. E na minha vida, na vida da igreja em si. Ou seja, nada mais é que o quê? É gerado um arrependimento e após isso vem o quê? A salvação. Isso é muito importante a gente entender. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra evangelizadora. Nada mais que Jesus fazia. Por isso que Jesus é o nosso referencial maior no Novo Testamento. Ele nos mostra isso, que é a obra que Jesus fazia evangelizar. Jesus falava do evangelho, Jesus vinha só mostrando ao povo como deveria andar, né? Se quisessem o seguir. Bem, os sinais e as promessas condicionadas à ação evangelizadora da igreja. Então, é um condicional. A promessa, ela é condicionada à evangelização. Você quer ser abençoado? Você quer ter as promessas de Deus na sua vida? A igreja quer ter as promessas de Deus na vida dela? Tem que ter o quê? A evangelização, a pregação do evangelho. É isso que a nossa igreja faz. A igreja, o centro evangelístico, ela proclama o evangelho, ela prega o evangelho, ela prega a palavra de Deus, para que as pessoas venham o quê? A entender, venham se arrepender, venham andar nos caminhos do Senhor, venham a saber enfrentar o dia a dia da vida humana neste mundo. E aí a igreja vai caminhando. Item 2 do tópico 1.
a promessa de revestimento de poder. Bom, aqui ele vai nos falar que nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito. Isso está lá no versículo 8. Recebereis a virtude do Espírito. É a promessa do batismo no Espírito para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. Então, isso é um outro passo importante, isso é uma outra ação fundamental na vida da igreja e na vida cristã, que nos mostra que verdadeiramente é o Espírito Santo, ele é que nos capacita, ele que capacita o cristão, ele que faz com que o cristão venha entender esse evangelho das boas novas, né? Boas novas de quê? De salvação. Há salvação, há ainda tempo de salvação. Nunca de, nossa vida está perdida, não tem jeito, isso não vai acontecer, porque isso aqui aconteceu isso, porque, enfim, que você agiu de uma maneira errada, você pecou, você errou. Não. É boas novas. São coisas boas para a sua salvação, para a nossa salvação, para a salvação da humanidade. Então precisamos entender essas boas novas. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização. Vejam, irmãos, que toda a direção, todo o entendimento, ela nos aponta para algo que nós temos como cristãos que executar, que fazer, ou seja, evangelizar. Mostrar essa caminhada, mostrar que nós estamos crescendo no conhecimento e precisamos agora exercer essa função de fazer, junto com a igreja, essa evangelização. O item 3 do tópico 1 diz assim: promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primeiramente espiritual. E em Mateus ele vai dizer assim: edificarei a minha igreja. Lá em Mateus 16, 18 fala sobre isso. Então, quando ele fala edificarei a minha igreja, ele nada mais está dizendo o quê? Que quem fala o quê? Do Espírito. Vai ter crescimento espiritual. E através desse crescimento espiritual, nós vamos entender e agir em espírito e em verdade. Ou seja, para que o Espírito Santo de Deus nos use para proclamar o Evangelho das Boas Novas, para poder evangelizar vidas que estão aí nesse mundo decaídas, estão nesse mundo perdido, estão nesse mundo oprimidas, enfim. Nós conhecemos já toda essa relação do que o mundo vive atualmente. Então, nós entendendo isso, nós temos que fazer a nossa parte como igreja. Ou seja, Jesus ele fala e faz referência à igreja, né, em que nós precisamos cada vez mais vivenciar o amor de Deus sobre a vida de cada um. E quando ele fala edificar, ele fala em crescer. É como a gente pode imaginar como se fosse construindo um prédio de apartamentos, né? Um edifício. Aquele edifício é fundamentado, ele tem que ter uma fundação boa. Eles procuram fazer as escavações para fincar as colunas do prédio, desse edifício, no local seguro, de preferência numa rocha, para ali o fundamento começa a crescer, começa a ser feito os andares, andar por andar, apartamento por apartamento, enfim, vai crescendo aquela estrutura, aquela edificação, mas numa base o quê? Sólida. E qual é a nossa base sólida? É Jesus, é a palavra de Deus, essa é a nossa base fundamental.
E é isso que nos fala aqui em Mateus. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Então, irmãos, nós podemos perceber que isso aí é bem claro e que no livro já, né, que nós até lemos anteriormente aqui no livro de Mateus, né, e no livro de Marcos também nos fala sobre isso, né, sobre algo que vem no livro de Atos também nos fala sobre isso. Depois os irmãos, em casa com a revistinha, os irmãos olham essas referências bíblicas que estão aqui, porque se nós fôssemos ler, se eu fosse ler aqui essas referências, o tempo seria muito corrido e nós temos um tempo determinado para essa leitura. Então, resumindo esse tópico 1 aqui, né? Ele diz assim: as promessas de Cristo para a igreja atuam no âmbito espiritual e material. Então, essas são as promessas de Deus. Deus tem promessas espirituais, tem promessas materiais, Deus faz tudo isso. Então, é necessário a gente entender. O tópico 2, que diz assim: as promessas de Deus para a igreja. Item 1, promessas de vida eterna. Olha que coisa magnífica. Ele diz assim, ó, que a primeira e grande promessa da igreja é a de vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todo aquele que crê, ou seja, todo aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja de Deus vivo, desde o primeiro dia de seu arrependimento e fé. Então, irmãos, nós podemos perceber que essa promessa para a igreja, a promessa de Deus para a igreja, essa promessa de vida eterna, ela tem um caminhar, ela tem um condicional, ela tem uma palavra que ela nos conduz de maneira a entender que precisamos saber onde está fundamentada a nossa vida cristã. Vou repetir aqui, ó. Essa promessa é para todo aquele que nele crê, ou seja, que crê em quem? Em Deus. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor. Então isso é promessa. E, consequentemente, torna-se o quê? Membro do corpo de Cristo. Aqui ele está falando de eclesia, de igreja, reunião de membros, reunião de pessoas. Membro do corpo de Cristo. A igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia do seu arrependimento e fé. Então, quando nós aceitamos Jesus, quando alguém entende verdadeira essa promessa de crer, ela já vem aliançada com o quê? Com fé. Eu creio pela fé. Eu creio nesse Deus vivo. Eu creio na sua ação. Eu creio na ação do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é que gera em nossos corações essa fé, esse crer, esse entender o Evangelho do Senhor. Isso é muito importante na vida do cristão e é nessas bases bem fundamentadas é que nós temos que ter a nossa vida cristã. E diz assim, ó, o item 2 agora, do tópico 2, promessa de poder, né? Primeira promessa foi vida eterna, agora promessa de poder. Em Atos 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto, para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que Ele nos entregou. Então, irmãos, nós percebemos aqui que nesse momento essa promessa de poder, ela vem do alto, ela vem de Deus, né? Para que nós possamos, assim, através desse poder, usar em prol o quê? Da igreja, em prol daquilo que Deus quer para nossas vidas, daquilo que Deus quer para a igreja, né? A igreja gloriosa. O poder, ele vem através do Espírito Santo de Deus também, e nós somos usados ali como instrumentos
para que possamos entender esse poder que vem do alto. Poder o quê? Poder de poder mandar as coisas acontecer? Não, poder que vem do alto, poder que nos edifica no sentido de que a palavra que sai da nossa boca, ela tem poder. Mas o quê? Para edificar vidas, para consolar os corações. Ela tem poder, né? E muitos usam, né, esse poder a partir do momento que se conhece Cristo, se conhece a palavra de Deus, se conhece o poder de Deus sobre as nossas vidas. Então nós podemos agora cada vez mais saber que somos revestidos com poder, assim como Jesus Cristo era. Olha a nossa referência maior, Jesus Cristo. Ele fazia os milagres acontecer. Os milagres estavam sendo condicionantes, sim, mas ao crer, a fé. Esse era o condicional, né? Deus fez vários milagres, várias curas, né? E com o quê? O poder da palavra. E temos vários exemplos, nós só não vamos nos ater muito a isso, porque senão o tempo vai embora. Então, o mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos, ainda batiza hoje. Então, precisamos entender que é um processo na vida cristã, o ser batizado, né? O batismo com o Espírito Santo, o batismo, né, que as pessoas muitas vezes agem e têm esse conhecimento, né, de falar em línguas, né, o batismo do Espírito Santo, de falar em línguas. Isso tudo é a ação do Espírito Santo. Ele nos dá derrama sobre as nossas vidas essa bênção, essa promessa, né, de podermos assim ser usados por Ele com poder. E o item 3, ele nos fala assim, do tópico 2, a promessa da glorificação do nosso corpo. A palavra de Deus nos mostra que quando o nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Então, quando o nosso corpo for glorificado, o veremos face a face e conheceremos como também Ele nos conhece. Isso está lá em 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, que é a promessa gloriosa. Irmãos, vamos fazer um exercício na nossa Bíblia, vamos arejar a nossa Bíblia. Veja aí na sua Bíblia agora, acompanhando aí, a gente dá uma pausazinha. 1 aos Coríntios, capítulo 12. 1 aos Coríntios, capítulo 12, ele vai nos dizer assim, ó. 1 aos Coríntios, capítulo 12. Olha que maravilha que é essa promessa. Capítulo 12, aliás, capítulo 13, versículo 12. 13 e 12 ele vai dizer assim, ó. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Isso é uma promessa maravilhosa. Isso é algo que faz aparecer em nossas vidas a glorificação do Deus vivo através dessa palavra, através desse versículo, né, que ele nos fala sobre os dons de profecias, ele nos fala também sobre o amor e o dom supremo de Deus. A verdade é essa, o amor e o dom supremo de Deus. E ele no 13 ele nos fala sobre isso. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Então, o que Deus é, Ele transmite às nossas vidas. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, nós temos que buscar esse caráter, buscar essa ação de Deus sobre as nossas vidas para que sejamos próximos a Deus,
termos as ações de Jesus sobre a nossa vida, é ter o caráter de Cristo. E isso nos mostra que esse amor é fundamental na vida do cristão, né? E na vida dessa promessa de glorificação do nosso corpo de amor, de esperança, do Espírito Santo de Deus agindo em nossas vidas. Em Cristo, cada crente recebe a promessa de vida eterna, de revestimento de poder, pelo batismo do Espírito Santo e de um corpo glorificado na volta do nosso Senhor. Então, essas ações, essa maneira de ser, elas têm que estar envolvidas o quê? Na igreja, porque isso tudo é promessa para a igreja, é promessa para nossas vidas. É para que nós possamos, assim, como eclesia, como reunião de membros, de pessoas, temos esse conjunto bem formalizado na nossa vida, para que possamos andar e, assim, dar bom testemunho, como igreja, como cristãos, para vidas que estão aí fora, sedentas por entender esse evangelho que nós entendemos. O tópico 3... ele vai nos dizer assim, condições para viver as promessas de Deus. O item 1 diz assim, é preciso crer. Olha só, as condições. Então, veja bem, as promessas, todas essas promessas que nós estamos falando, estamos lendo, estamos aprendendo, elas nos direcionam, mas tem um condicional. E agora nós vamos entender, né, essas condições para viver as promessas de Deus. Primeiro, é preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. Está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1, ele nos fala sobre isso. Então, veja bem, que é indispensável para viver um tempo de cumprimento das suas promessas. O quê? Ele nos arremete ao quê? A fé, a perseverar o quê? Na fé. Perseverar na fé em quem? Em Deus. Em Deus. Porque cada vez mais, vamos fazer aqui um comparativo, o mundo tenta nos implementar, tenta nos conduzir de uma maneira que nós venhamos o quê? A desvanecer, como falamos lá no início, nos enfraquecer, nos esfriar, o quê? Pela fé. Nós vamos nos esfriando, não é mais assim, eu era assim, agora já não sou mais, a minha fé está meio esquecida. Então, o fundamento da nossa ligação com Deus é perseverar o quê? Na fé. E para nós perseverarmos, é preciso entender o que é perseverar, é insistir, é persistir, mesmo na luta ali, mesmo na situação difícil, nas opressões, nos momentos difíceis, nos momentos que as coisas tentam nos levar para baixo, tentam nos abater, nós temos que perseverar na fé. E isso me lembra muito no livro de Jó, né? Jó, ele nos dá um exemplo muito grande sobre perseverar na fé, sobre entender qual é o Deus que ele servia. E nós talvez vamos falar isso mais adiante. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu quê? Poder. Lá no livro de Efésios, no capítulo 6, ele vai nos falar sobre isso também. Efésios 6, se você tem a sua Bíblia aí, você abre, que você vai poder entender um pouquinho mais e até mesmo para testificar o que a palavra ela nos ensina, né? Essa questão da fé. E ele é claro aqui, é tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder, Vamos pegar mais adiante aqui. É preciso, item 2 agora, é preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira o quê? Fiel. No livro de Atos,
permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Lá em Atos 1:8 e 2:1 fala sobre isso. Atos 1:8. Atos, aqui nós temos no livro de Atos, também nós lemos lá no início, 1:8 ele diz assim, ó: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da terra. Então, nesse momento aqui, ele verdadeiramente testifica e nos mostra, nos prova através da sua palavra, que seremos revestidos, que a igreja será revestida o quê? De virtude do Espírito Santo, que virá sobre nós. Isso é uma promessa. E aqui é preciso, para que isso venha a acontecer em nossa vida, é necessário que nós sejamos o quê? Fiéis. Não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, né? Então nós falamos aqui anteriormente sobre Jó, e isso realmente Jó, ele é muito claro no seu livro, né? Nos seus escritos, nos seus pensamentos, a sua maneira de agir. Jó é um exemplo para que nós possamos assim entender essa perseverança, essa fidelidade. O tempo todo, em momento algum, Jó, ele blasfemou contra Deus, né? Ele falou até contra ele mesmo, mas em momento algum ele deixou de blasfemar contra Deus. E mais adiante, ele vai nos dizer assim nesse item 2, né, que fala sobre é preciso ser fiel. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Né? Então, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que aconteceu com Jesus? Esse é o nosso maior exemplo. Irmão, se você verdadeiramente quiser e tiver a disponibilidade, as atitudes, o caráter, a ação de entender o que Jesus fez por nós, o que Jesus ele é para nós, nós vamos ter a certeza que todas as suas palavras, as palavras que a Bíblia nos relata, elas nos impulsionam a sermos fiéis até o fim. O Jesus, ele foi fiel até o fim. E teve o quê? A coroa da vida. Irmãos, as promessas são para a igreja. Nós fazemos parte da igreja. Por isso nós temos que receber também essas promessas. Que possamos manter no nosso coração, na nossa mente, essa fidelidade com Cristo. Item 3. É preciso obedecer a Deus. Esse subtítulo aqui, dentro das condições para viver as promessas de Deus, eu acho esse item aqui fundamental. Como todos os outros são bons, mas esse aqui eu acho que é uma coisa que é muito excelente, vamos dizer assim. É preciso obedecer a Deus. Diz assim, obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer que oferecer sacrifício. Então, irmãos, nós temos ao longo da Bíblia Sagrada muitas histórias que vão nos mostrar aqueles que obedeceram a palavra e aqueles que desobedeceram a palavra. E se você tiver um pouquinho mais de tempo para ler mais a Bíblia, para se envolver mais com as coisas de Deus, você vai ver vários relatos de quem obedeceu
e quem desobedece. Desde o princípio, irmãos. O que aconteceu com Adão no livro de Gênesis conta sobre isso. O que veio sobre a vida de Adão e de Eva a partir do momento que eles erraram algo, que eles pecaram. Por que eles pecaram? Porque desobedeceram. E muitos homens de Deus, mulheres de Deus, muitos ícones da Bíblia também erraram, desobedeceram e pagaram o preço. E pagaram o preço por isso. Então, isso a gente precisa entender, para trazer para a nossa vida, irmãos. É melhor obedecer, como aqui a própria palavra, que o próprio ensino, ele nos fala tanto sobre isso aqui. Obedecer é a condição para que Deus cumpra as promessas na vida de alguém ou do povo. Então, é melhor obedecer que oferecer o quê? Sacrifício. Nós temos duas referências bíblicas aqui, depois os irmãos leem em casa, 1 Samuel 15, 22 e também Atos 3, 19. Né? Então vamos falar muito sobre isso aí e nos mostra que verdadeiramente nós precisamos entender Atos 3, 19. Vamos ver rapidamente aqui, ó, Atos 3, 19. O que ele nos fala aqui? Ó? Abre aí a sua Bíblia aí em casa, vai acompanhando com a gente, para a gente poder juntos estudar essa lição e aprender através da palavra. Diz assim, ó, Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, pecado é o quê? Errar o alvo. Então, se nós erramos o alvo, automaticamente Deus não deixa vir sobre nós as suas promessas. Isso é claro, é um condicional. Se eu me obedecer, vai ter as bênçãos. Se não obedecer, não vai ter a bênção. Então, isso é muito bom. Bom, segundo a Sagrada Escritura, é necessário à igreja fé, fidelidade e obediência. 3 pontos aqui culminantes na vida da igreja. É necessário à igreja fé, fidelidade e obediência para viver em plenitude as promessas divinas. Para viver a plenitude das promessas divinas. Então, irmãos, acho que essa lição, ela nos traz isso aí como um alvo, como algo a alcançar, a entender, que são pontos fundamentais na vida da igreja, na nossa vida cristã, que temos que ter bem claro para que não venhamos a errar este alvo. Conclusão: as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual, por meio de Cristo. As promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Então, meus irmãos, encerrando e concluindo esta aula, essa terceira lição, nós aprendemos que verdadeiramente precisamos ter fé, ser fiéis, obedientes. Precisamos, como igreja de Cristo, entender os propósitos de Deus e os condicionamentos para que não venhamos a errar o alvo, para que não venhamos a errar e sair dos caminhos do Senhor. Que possamos ter uma semana abençoada, deixando crescer ou nascer em nosso coração a cada dia as promessas do Senhor. Como igreja de Cristo, nós precisamos entender cada vez mais a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Por isso, nós agradecemos a Deus por mais esse ensino
Que os irmãos possam estar fortalecidos nesta palavra, na palavra de Deus, para continuarmos essa jornada, firmados e fundamentados num alicerce seguro. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.